Sou peregrino aqui, em terra estranha estou, no reino. Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Hoje temos o privilégio de continuar nosso estudo do livro de Hebreus. Estamos no capítulo 13. Daqui a pouco eu vou introduzir o texto que nós vamos ver hoje e fazer a pequena leitura. E no final do episódio de hoje eu darei a resposta à pergunta 986. Vamos primeiro observar o que temos visto já, chegando ao capítulo 13, onde nos primeiros versículos ele falou sobre o amor fraternal na prática. Nós já observamos vários aspectos disso em como nós devemos tratar os outros, até no casamento, como devemos demonstrar o amor fraternal. E hoje nós vamos ver 3 versículos só, versículos 7, 8 e 9, que falam sobre a importância de ser fiéis como seguidores e respeitando aqueles que têm mostrado o caminho de serviço ao Senhor. Vamos começar com a leitura do versículo 7 ao 9. Lembrem-se dos seus líderes, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês. E considerando atentamente o fim da vida deles, imitem a fé que tiveram. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Não se deixem levar por doutrinas diferentes e estranhas, porque o que vale é ter o coração confirmado com graça, e não com alimentos, que nunca trouxeram proveito aos que se preocupam com isso. E vamos agora analisar esses 3 versículos com algumas perguntas. A primeira, o que o autor instrui sobre aqueles que guiavam os leitores? Ele fala de lembrar aqueles que mostraram o caminho e considerar o fim da vida deles, imitando a fé que demonstraram. Algumas observações sobre esse versículo. A expressão usada aqui para aqueles que são líderes, que aparece aqui como substantivo nessa tradução, mas na verdade vem de um verbo usado 3 vezes no capítulo, aqui no versículo 7, e vamos encontrar a mesma expressão usada nos versículos 17 e 24. Hebreus capítulo 13, versículo 17 diz: obedeçam aos seus líderes e sejam submissos a eles, pois zelam pela alma de vocês, como quem deve prestar contas. E no versículo 24, saúdam todos os seus líderes, bem como todos os santos. Então, 2 coisas que eu quero observar aqui. Primeiro, como falei, na verdade é um verbo aqui. A expressão usada aqui descreve aqueles que estão guiando. Dá ênfase ao papel de guiar e não a uma posição de um título de grande honra, os nossos líderes. A ideia é mais que eles estão mostrando o caminho. E outra coisa que observamos é que neste caso aqui do versículo 7, ele fala do passado. Aqueles que pregaram a palavra, que já chegaram, aparentemente, ao fim da vida deles. Eu acho bem possível que ele se refere aqui aos próprios apóstolos. Como ele tinha dito no capítulo 2, versículo 3, sobre a influência dos apóstolos que ouviram a mensagem de Jesus e repassaram esta mensagem, ele disse: como escaparemos nós se não levarmos a sério tão grande salvação, esta tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, depois nos foi confirmada pelos que a ouviram. Novamente, falando sobre o que fizeram no passado, pregando a palavra aos leitores do livro de Hebreus. E para nós, indiretamente, que nós recebemos a mesma mensagem por meio das Escrituras. A próxima pergunta, o que esses líderes fizeram para ajudar os leitores? E aqui já voltamos para observar que pregaram a palavra e demonstraram a fé. 2 coisas. Pregaram a palavra, foi por meio da mensagem falada, mas demonstraram a fé. Nós observamos ao longo do Novo Testamento a importância do ensino pela palavra e também pelo exemplo dado. Quando Jesus estava com os próprios apóstolos, ele falou das 2 coisas. A importância da palavra, mas também do exemplo que ele deu. Em João capítulo 12, versículo 48, Jesus disse: quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que falei
essa o julgará no último dia. Então, a palavra é fundamental. Mas no capítulo 13, versículo 15, depois de dar um exemplo de humilde serviço, ele disse, porque eu lhes dei o exemplo, para que como eu fiz, vocês façam também. Paulo fala a mesma coisa em Filipenses capítulo 4, onde ele disse no versículo 9, o que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Então, o que ouviram da palavra, mas observaram também na vida. E assim ele mandou a carta para Timóteo, em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 6, frisou exatamente a mesma ideia. Expondo essas coisas aos irmãos, você será um bom ministro de Cristo Jesus, alimentando com as palavras da fé e da boa doutrina que você tem seguido. E no versículo 12 do mesmo capítulo, o exemplo dele. Ninguém o despreze por você ser jovem, pelo contrário, seja um exemplo para os fiéis. Na palavra, na conduta, no amor, na fé, na pureza. Palavra falada, junto com o exemplo de vida. Quando Paulo escreveu para Tito, frisou a mesma coisa. Tito, capítulo 2, versículos 7 e 8, ele disse, seja você mesmo um exemplo de boas obras. No ensino, mostre integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo nada de mal a dizer a nosso respeito. E quando Pedro falou sobre a conduta das mulheres, ele disse, em 1 Pedro capítulo 3, o versículo 1, igualmente vocês, esposas, estejam sujeitas cada um a seu próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio da conduta de sua esposa. Também, tanto Paulo como Pedro frisaram a importância desse tipo de comportamento por parte dos presbíteros ou bispos. Em Tito capítulo 1, versículo 9, falando sobre esses servos que estariam guiando os outros, ele disse, será pegado a palavra fiel, que está de acordo com a doutrina, para que possa exortar pelo reto ensino e convencer os que contradizem este ensino. Mas colocando isso junto com 1 Pedro 5, onde Pedro fala para as pessoas na mesma posição, ele disse, não como dominadores dos que lhes foram confiados, mas sendo exemplos para o rebanho. Então, em todos esses textos, nós observamos a importância de juntar a palavra ensinada com o exemplo dado. E exatamente o que o autor de Hebreus fala sobre esses que haviam guiado os leitores, que eles falaram a palavra, pregaram a palavra e demonstraram a sua fé. Agora, passando para o versículo 8, qual pessoa é imutável? E aqui ele diz, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Isso nos lembra da linguagem de Malaquias 3, versículo 6, onde Deus disse, porque eu, o Senhor, não mudo. O caráter eterno de Deus não muda. Isso não significa que ele não pode mudar a maneira de lidar com pessoas, a maneira de comunicar, a maneira de agir de um momento para outro, porque de fato ele tem feito isso. Ele muda de um tempo em outro a maneira de comunicar, por exemplo. Em Atos capítulo 17, quando Paulo falou com os filósofos gregos em Atenas, ele disse no versículo 30, Atos 17, versículo 30, Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora ele ordena a todas as pessoas em todos os lugares que se arrependam. Ele fala de tempos de ignorância em que não tinha dado a revelação tão clara, mas agora que nós temos a revelação da nova aliança, ele exige o arrependimento de todos. É a mesma ideia que já observamos no começo do nosso estudo de Hebreus. Hebreus capítulo 1, versículos 1 e 2, ele disse, antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. Então ele falava
de uma maneira e agora fala de outra maneira, por meio do próprio Filho. E continuando no versículo 9, qual alerta o autor acrescenta neste texto? Ele fala, não se deixem levar por doutrinas diferentes e estranhas. Ou seja, continuem fiéis seguindo aquela mensagem que foi pregada por esses que conduziam vocês. Então ele alerta sobre o perigo de abandonar o caminho do Senhor. Quantas vezes já observamos isso ao longo do livro de Hebreus? Aqueles desvios sobre o perigo de se desviar. E aqui novamente, não se deixem levar por doutrinas diferentes e estranhas. Ele se refere aqui especificamente a qual distorção doutrinária? Ainda no versículo 9. Ele fala de pessoas que confiam em alimentos e não na graça. E diz que esses alimentos e as pessoas que confiam nesses alimentos que nunca acharam proveito nisso. Ele volta aqui ao perigo de tentar se justificar pela lei do Antigo Testamento. A lei do Antigo Testamento tinha as regras sobre alimentos e também tinha a participação de sacrifícios comendo parte das ofertas que foram feitas ao Senhor. E ele disse que aquelas coisas não salvam nem os sacrifícios, nem as regras do Antigo Testamento. Que nós devemos ser confirmados na graça e não na lei. Como Paulo também frisou em Gálatas, especialmente capítulo 5, versículo 4, que nós dependemos da graça demonstrada em Jesus Cristo para nossa salvação e não nos sacrifícios e ordenanças da lei do Antigo Testamento. Resumindo agora os pontos principais desses 3 versículos que temos visto hoje. Nós aprendemos do ensinamento e do bom exemplo de outros. Devemos confiar em nosso imutável e eterno Senhor e Salvador, porque nós somos salvos pela graça e não pela lei. Pergunta 986, mais uma pergunta sobre a história bíblica. Coloque na sequência certa os seguintes períodos da história bíblica. A, o êxodo do Egito. B, o dilúvio. C, o Reino Unido. E D, a vida de Cristo. A resposta certa, a ordem seria o dilúvio, o êxodo do Egito, o Reino Unido e a vida de Cristo. O dilúvio acontece logo no livro de Gênesis, do capítulo 6 a 9. A saída do Egito é registrada no livro de Êxodo. O Reino Unido é registrado em 1 e 2 Samuel e os primeiros capítulos de 1 Reis, que falam sobre os reinados de Saul, Davi e Salomão. E a vida de Cristo no Novo Testamento, nos 4 registros do Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, a sequência certa, dilúvio, o êxodo do Egito, o Reino Unido e a vida de Cristo. E a pergunta 987. Qual era a mensagem central da pregação de João Batista? Alternativas. A necessidade de cumprir os rituais de sacrifício. B, o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Ou C, a restauração política do reino de Israel. Verifique sua resposta no final do próximo episódio de Estrangeiros e Peregrinos. Estamos quase chegando ao fim do nosso estudo de Hebreus, mas observamos nesses 3 versículos que estudamos hoje a importância da palavra falada e do exemplo de vida para seguir o nosso eterno Salvador e, por meio de Jesus Cristo, de alcançar a vida eterna pela graça do nosso Senhor. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo a viajar.